O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo, segundo Marcos. Glória a vós, Senhor. Depois de saciar 5.000 homens, Jesus obrigou os discípulos a entrarem na barca e irem na frente para Betsaida, na outra margem, enquanto ele despedia a multidão. Logo depois de se despedir deles, subiu ao monte para rezar. Ao anoitecer, a barca estava no meio do mar e Jesus sozinho em terra. Ele viu os discípulos cansados de remar, porque o vento era contrário. Então, pelas 3 da madrugada, Jesus foi até eles, andando sobre as águas, e queria passar na frente deles. Quando os discípulos o viram andando sobre o mar, pensaram que era um fantasma e começaram a gritar. Com efeito, todos o tinham visto e ficaram assustados. Mas Jesus logo falou: coragem, sou eu, não tenhais medo. Então subiu com eles na barca e o vento cessou. Mas os discípulos ficaram ainda mais espantados, porque não tinham compreendido nada a respeito dos pães. O coração deles estava endurecido. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Eu agradeço a Dom Josias a oportunidade, me dirijo à Assembleia, só com algumas palavrinhas, né? Boa noite, meus irmãos e minhas irmãs. Para quem acompanha a liturgia diária, para quem vem à missa todos os dias, nós temos lido, ao longo dessas semanas, a carta de São João, o mesmo João que é evangelista. E ele deixa uma coisa bem clara: Deus é amor. Lá na Idade Média, um outro escritor, um dominicano chamado Mestre Eckhart, ele escreveu uma frasezinha que eu achei muito interessante. Seria bobo eu pedir para Deus me amar. Ele não poderia fazer outra coisa? O que ele quer dizer é o seguinte: tudo o que Deus faz é por amor. A criação testemunha isso, a encarnação de Jesus Cristo, a sua obra de redenção, passando pela paixão, morte, ressurreição, o dom do Espírito Santo, pelo qual nós nos tornamos filhos de Deus, tudo isso são demonstrações de amor de Deus. E assim como nós somos amados, feitos à imagem e semelhança do Filho de Deus pelo nosso batismo, também nós devemos buscar amar. Também nós devemos buscar respeitar o próximo. Porque se a gente não respeita quem a gente vê, a pessoa que está na nossa frente, a pessoa que convive conosco na nossa casa, hoje, missa votiva também, hoje um dia dedicado a São José e à Sagrada Família, se eu não sou capaz de conviver com a pessoa que mora comigo, como é que eu vou amar a Deus e vou conviver com Ele o resto da eternidade? Ele que eu não vejo face a face,
só mesmo através do sacramento? Então, a mensagem é muito clara, porque tem gente que vem à igreja por medo. Medo de quê? Medo do inferno. Para quem não sabe, né, o inferno é a total privação de Deus. Quando você rejeita totalmente Deus, então você está destinado ao inferno. E isso é uma forma de justiça, porque se você não quis saber de Deus na terra, por que você vai querer saber de Deus depois da morte, por ocasião do julgamento e da ressurreição? Então, o inferno é essa total privação de Deus. Porque todo o esforço de Deus é para nos salvar. Ele se encarnou para nos salvar, ele morreu para nos salvar, ele ressuscitou para nos salvar, ele nos deu os sacramentos para nos salvar. Então vejam o movimento de amor de Deus que quer espantar esse temor. Porque quer que a gente venha na igreja por amor. É o que São João fala aqui no finalzinho da carta. O perfeito amor lança fora o temor. E é isso que Jesus faz no Evangelho. O medo faz parte da vida. O desespero faz parte da vida. Mas a esperança também faz. Assim como a tristeza faz parte da vida e a alegria também faz. A nossa vida é feita de contrastes. E Deus está acima desses contrastes. Não há realidade nessa vida que seja maior do que Deus. Então, o meu maior e pior medo não é maior do que Deus, não é mais forte, não é mais poderoso que Deus. Então, se eu amo a Deus perfeitamente, se eu busco cumprir os mandamentos, se eu busco viver em harmonia com o meu próximo, então eu vou entender isso, que não há nenhuma realidade, muito menos o medo, que será maior do que o meu Deus, do que aquele que me ama, aquele que me salva. Amém? Louvado seja o nome de nosso Senhor Jesus Cristo. Para sempre seja louvado.